Mundo Áfia, começamos o primeiro programa Resenha Áfia, contando a história da primeira rodada da Copa Áfia Ceará 2021. Tivemos 7 jogos nesse domingo ensolarado, 10 de outubro de 2021, na grande retomada da Áfia no Ceará. Vamos começar falando do primeiro jogo, Banespa 5, Vila Hauer 0, na categoria Safir. Quem comenta é o nosso comentarista titular, José Carlos Kaiber. Olha só, Rogério, o Banespa foi dono absoluto do jogo. Então, conta a total, um time que se impôs desde o início do jogo, pela sua qualidade, pelo seu carisma de muitos jogadores, e eu cito aqui alguns deles muito conhecidos do nosso futebol das Copas Áfia: Banzé, Genésio, Rosalino, Bola Cheia, Feijão, só para citar alguns. É um time que conseguiu com muita tranquilidade, um primeiro tempo de apenas de 1-0, que não era o resultado da partida, porque o goleiro adversário fez muitas defesas, e assim terminou o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o time adversário do Vila Hauer achou que poderia atacar. Já levou o gol logo no início da segunda etapa, levou o segundo gol do Júlio César, o terceiro veio em seguida também do Ataliba, que conseguiu fazer o gol e vibrou bastante. O Banzé fez o seu golaço, uma bola sem pulo de dentro da área, né? E o quinto gol, o do Bola Cheia. Ele recebe a bola na frente, entra por trás da zaga, consegue tirar o goleiro do lance e faz um golaço no dia do aniversário. Então, foi eleito o melhor jogador, né? Foi eleito um dos jogadores principais da equipe, né? Que o melhor em campo mesmo foi o Genésio, viu, Rogério? O Genésio jogou demais, ele deu assistência para 2 gols, ele era um cara que estava um jogador que toda hora estava dando assistência no setor de meio de campo, também o ataque. Então o Genésio foi o astro do jogo. Mas o Banespa, sem dúvida alguma, teve um jogo pela frente, daquele chamado que deve fazer o tema de casa. Ele fez, se impôs, fez 5-0 e com tranquilidade marcou os primeiros 3 pontos. O Vila Hauer estreando na competição, e esse barulho que vocês escutam ao vivo é o frisson da galera no hall do hotel. Todo mundo tomando festa o dia inteiro, muita alegria, é a integração do Mundo Áfia voltando. E agora o segundo jogo da rodada de abertura da Copa Áfia Ceará. A favoritíssima Engemon enfrentou os maristas de Curitiba, e quem vai comentar o jogo é o nosso Edmar Pimba, essa figura ilustre e folclórica do Mundo Áfia. Grande abraço, Rogério, prazer imenso, um abraço para o grande comentarista José Carlos Kaiber. Foi um grande jogo entre Engemon e Marista. E olha que o começo dava-se a impressão de que o Marista poderia complicar a vida da Engemon, porque saiu na frente com um gol do Belon numa linda jogada de linha de fundo. Esse jogador espetacular de nome Marlon, camisa 11 do Marista, linha de fundo, cruzamento e o gol do Belon. Mas aí houve uma mudança tática na Engemon que foi determinante. Primeiro, a troca de lado do Boy. O Boy começou como lateral esquerdo. A partir do momento que a comissão técnica da Engemon mudou o Boy para jogar como ponta direita, ali foi o grande diferencial da partida. E para piorar a situação do Marista, a entrada do Maciel, que começou no banco de reservas. E sem contar uma manhã muito inspirada do Eduardo Marques, jogador que brilhou no Santos Futebol Clube, foi campeão com o Peixe em 97, em cima do Flamengo no Maracanã. Então ele tem muita história, uma habilidade fora do comum. Gol de empate do Eduardo Marques, depois uma cobrança de falta, e o Maciel marcou 2 belíssimos gols. O último, uma meia-lua em cima do zagueiro Zico, tem nome de craque, e quase que sem ângulo, ele acertou o ângulo do Gulim. E olha, era para ter sido muito mais. Graças ao Gulim, não foi uma goleada histórica para a Engemon. Nós votamos no Eduardo Marques, o melhor em campo, e o Marlon por parte da equipe do Marista. Mas foi uma vitória muito merecida. Mas temos que destacar a grande atuação do goleiro Gulim. Fez defesas
impressionante. Grande Ed, eu acho que a Hegemon, como sempre participa dos eventos, sempre se credencia como favorita, por ser também a primeira do ranking. Vamos ao terceiro jogo. No terceiro jogo nós tivemos o encontro do campeoníssimo Café Carniça, ganhou em Maiorca, contra o estreante Brazilian Police, a Polícia Federal aqui do estado do Ceará. Quem vai comentar o jogo é você, Edinho, vai contar esse grande jogo de futebol. Um jogo bastante equilibrado, mas bastante equilibrado mesmo, tanto que eu e o Kaiber achamos que o resultado foi justo, esse empate por 2-2, né? O Café Carniça fez 1-0, abriu o placar do jogo com o Adir. A gente até brincou, viu, Rogério, que o gol lembrou do Carlos Alberto na Copa de 70, mas nas devidas proporções, porque ele tabela na ponta esquerda e manda um tiro cruzado de perna esquerda na bochecha da rede. Sabe aquele gol gostoso de fazer? Adir foi um dos grandes destaques do Café Carniça na partida. Mas aí vem um golaço do Stênio. A equipe do Brasília tinha no Carlos Alberto sua grande figura em campo. Motorzinho, o tempo todo com a posse de bola, centroavante chamado Márcio, faz o pivô, dribla facilmente, tem aquele corpanzil, difícil de ser marcado. E vem um golaço do Stênio, uma virada inesperada. Ele tabelou na entrada da grande área e quando menos se esperava ele acertou um pombo sem asa, como a gente fala, né? Empatando a partida. E depois houve a virada. Logo em seguida, porque aos 36 do primeiro tempo, o empate do Brasília, e 4 minutos depois o Carlos Alberto arriscou de fora da área e houve o desvio. Acabou matando o goleiro estava esperando que a bola fosse no meio do gol, a bola acabou desviando no marcador e entrando no canto direito, matando o goleiro do Café Carniça. E aí, na nossa transmissão, muita gente falando, olha, o Cristiano tem que entrar, cadê o Cristiano? E aí o técnico colocou o Cristiano em campo e justificou. Ele fez uma jogada, houve o pênalti, ele bateu com muita categoria, fazendo o gol de empate. A partir do 2-2, os times abdicaram do ataque. Parecia que estavam satisfeitos com o empate. E não é uma boa você empatar no começo da Copa Áfia, né? E aí a decisão foi para os pênaltis. O Café Carniça converteu as 3 cobranças e o Derli acabou acertando o travessão. Vitória do Café Carniça nas penalidades máximas por 3-2. Eu quero destacar aqui a grande atuação do Ezequiel. Um meia que deu um susto no jogo quando ele sofreu uma cama de gato, caiu de mau jeito. A gente falou, olha, pode ser que tenha até se lesionado gravemente. Mas ele voltou para o jogo, ele ao lado do Marcelo ali, meio de campo muito forte do Café Carniça. O que nos surpreendeu, o futebol abaixo do Sérgio Lobo, que é um jogador que desequilibrou na edição passada, foi um dos grandes destaques do título do Café Carniça. Hoje a gente falou muito pouco do Sérgio Lobo. E é isso aí mesmo, realmente foi um jogo que encantou, principalmente pelo novato. Eu acho que o Brazilian saiu com uma impressão fantástica, é o representante do estado. Lembrando, Ed, que o empate, a cobrança de pênaltis, não dá o ponto extra, apenas qualifica a equipe vencedora como a equipe que vai pegar o novo time só na última rodada, ou seja, o perdedor já joga de novo no dia seguinte e o vencedor nos pênaltis fica aguardando o resultado para... E por isso que comemoraram bastante, porque ganha um dia de folga, é importante esse dia de recuperação. E foi bastante questionado esse assunto, Rogério, nós fomos muito indagados sobre isso, que o pessoal achava que tinha ganho os pontos ali naquele jogo, que tinha ganho um ponto. Digo, não, o problema é o seguinte, é esse aqui. É apenas para disputar quem será o adversário daquele que sobrou na rodada dessa vez. Então depois ficou tudo esclarecido, o pessoal entendeu perfeitamente. Está no regulamento. Coordenador bom é coordenador que lê o regulamento e conta para os seus atletas. Vamos para o quarto jogo, e aí estreou o time da casa, o Caucaia, abertura da Copa contra o nosso querido Plastin de Jundiaí. Time do Lido, Belarmino. Quem vai comentar é o Kaiber. José Carlos Kaiber comenta o quarto jogo, o empate de 1-1 entre Plastin e o time da casa, o Caucaia. Pois é, até foi um jogo que a gente esperava, né, com bastante curiosidade para saber como o Caucaia, o time local, o time da casa, iria se comportar. E ele acabou surpreendendo, né, com alguns bons jogadores, por exemplo, o Amauri era um deles, ele e o Ronaldo, goleiro. Foram os dois destaques maiores do jogo. Um lateral direito baixinho, aquele apoiador
chega toda hora na frente, aquele meio atiçado, atrevido, né? Porque ele vai para cima da marcação, ele vai para cima do drible, mesmo sendo um lateral, até a gente falava com o Edmar, ele e o Ronaldo praticamente garantiram essa parada aí para o lado do Caucaia. Ele fez o gol, né? O Edmar fez o gol de pênalti, depois ele marcou o gol do pênalti na decisão também. Um jogador tranquilo, baixinho, mas brigador. E esse Amaury aí, um grande jogador também. Então foram as duas referências maiores do time do Caucaia, o time da casa, que tinha torcida, tinha bastante torcida no estádio. E o Wanderson, né? Que acabou empatando para o Plastin, mas uma jogada maravilhosa. O Wanderson toca no Bellarmino. O Bellarmino, tu sabe quem é. É um jogador que fica centrado, ele é atacante, jogador de referência. Eles fazem uma tabela já dentro do campo de ataque do time do Caucaia. O Wanderson toca para o Bellarmino devolve para o Wanderson na frente, entra a área dentro e toca no canto e faz o gol. Então, um empate que foi um resultado justo, porque houve muito equilíbrio nessa partida. As equipes se revezavam, né? E não foram times assim que atacaram demais. Existia uma preocupação, principalmente, de se defender. Na segunda etapa, o jogo continuou igual. Não arriscaram demais, né? Os melhores em campo foram o Wanderson e o Amaury, os dois jogadores escolhidos, não pela marcação do gol, mas pelo que representaram para os seus clubes dentro do campo. O resultado final acabou premiando aí as duas equipes que fizeram um jogo, olha, rigorosamente equilibrado. Não dava para apontar. O Plastin, talvez com um pouquinho de superioridade, perdeu algumas oportunidades, principalmente na segunda etapa, e perdeu a oportunidade também de conquistar a vaga, porque depois acabou perdendo nos pênaltis, o jogo foi para decisão em pênaltis, e nos pênaltis foi 6-5 para a equipe do Caucaia, e aí se consagrou de novo o Amaury. O Amaury, porque ele fez um gol no jogo, fez outro de pênalti na decisão, e o goleiro Ronaldo, que tinha pego 2 pênaltis na decisão, acabou fazendo o último pênalti, que foi o da classificação do time. E sem contar, Caio, até me permito, o Ronaldo fez um milagre numa cobrança de falta do Plastin no último minuto, mas pensa numa defesaça, aquela falta por fora da barreira, que ia no ângulo, ele foi buscar, e nos pênaltis ele defendeu 2 e marcou o gol do título da conquista do... Sabe como ele atua como goleiro? Quando vitória. Dá uma falta meia na diagonal, ele fica no outro canto, cravado no pau direito, lá. E todo lado de cada goleiro é aberto. Então deu um lance desses, que o jogador tá fora, né, do time do Caucaia, do Plastin, mas depois acertou no gol, ele fez uma defesa, vai ser vista, uma defesa espetacular. Mas o resultado foi justo. Pelo que fez o Caucaia, pela luta, pela vibração, pela torcida que tinha lá, os jogadores se entusiasmaram. O Plastin teve mais volume de jogo, mas não ganha quem joga mais. Joga quem faz gol, e eles fizeram. E agora é a vez do 5º jogo. Na categoria Platino, se enfrentaram Banespa de São Paulo e Maristas de Curitiba. Quem comenta é o nosso comentarista titular, novamente, José Carlos Kaiber. E foi um daqueles jogos em que a gente viu uma superioridade desde o início do Banespa em cima do seu adversário, né, que foi o Marista. O Marista de Curitiba se mostrou bastante defensivo, preocupado com um jogador, o Bellarmino, né? Não, o Djalma, que jogou demais. O Ribamar, o velho Ribamar, hein? Campeão com o Sport, campeão com a Inter de Limeira em 88. Jogador que foi trocado pelo Neto com Corinthians e Palmeiras. Foi Dida e Ribamar por Denise e Neto. Perfeito. Que tinha um zagueiro, Nico, uma qualidade extraordinária, uma tranquilidade para desarmar, para chegar na frente, né, e ser um xerifão, chamado xerifão do futebol. E ainda contou também com o Gulinho, goleiro, né, que joga demais. Então esse time fez um enfrentamento contra o time do Banespa, que era mais equipe, a gente via até pelos jogadores que tinha dentro do campo, né, fez um enfrentamento de Djalma, Edu, Renato, todos são jogadores conhecidíssimos dentro das Copas AFIA, e conseguiram a superioridade, a marcação do gol a 39 minutos, o Djalma, depois de ter insistido bastante, uma grande atuação do Edu, jogador que tu olha ali da arquibancada, da cabine de imprensa, parece que é um garoto de 18 anos correndo dentro do campo. É impressionante o preparo físico e o próprio físico dele, o biotipo como jogador.
Então, no primeiro tempo, principalmente, ele desequilibrou muito pela correria, pela velocidade, pelo drible, pela força, pelo chute. Ele desequilibrou e abasteceu sozinho todo o ataque da equipe do Banespa. Então, esse gol, a 39 minutos, foi o gol que acabou dando a vitória, né? Foi um golaço, um golaço, porque o Djalma Bahia, ele tem a tranquilidade de mais ou menos na altura do pênalti, puxar a bola da perna esquerda para a direita. Quando eles acharam, a defesa achava que ele ia bater com a direita, ele puxou de novo para a esquerda e aí ele fez o gol. Foi um golaço. Então esse gol definiu o primeiro tempo e acabou definindo também a partida, porque no segundo tempo, mesmo tentando jogar na frente, o adversário marista não teve força para reagir dentro da partida, criar situações até mesmo para vencer o jogo. Mas foi uma partida interessante, porque 1-0 perdurou até o final do jogo e a qualquer momento poderia ser mudado o placar. Um resultado justo, o Banespa chega à classificação, tem bom time, vai incomodar bastante. E o Marista mostrou uma equipe razoável, né? Que talvez não brigue pelo título, mas ainda as condições matemáticas possibilitam ele de ainda chegar à conquista de uma vaga, mesmo que seja difícil, até mesmo porque perdeu para um dos concorrentes, que era o Banespa. Boa, Kaiber, excelente. Agora chegou a hora do sexto jogo, Banzé e Mauri, clássico, né, do mundo Áfia. De um lado Banespa, do outro Flamengo, Banespa do Banzé, Flamengo do Mauri. Deu Banzé, deu Banespa 2-0, categoria Diamond. Quem comenta é o nosso Edinho Pimba. Perfeito, Rogério. Foi um jogo nervoso, tá bastante tenso, até pelo porte dos dois clubes, né, pela rivalidade, né, como você próprio disse. E olha que curioso, né, durante todas as transmissões que fizemos antes dessa partida, alguém sempre lembrava, olha, hoje tem Banespa e Flamengo. Então criou-se uma rivalidade muito grande e o jogo foi tenso. Nosso companheiro Sidney Botelho trabalhou na partida ao lado do Hugo. 2 gols do Niltinho, o segundo foi de placa. Vai estar novamente entre os mais bonitos da Copa Áfia. O Niltinho desequilibrou e olha que ele era dúvida. Ele passou por uma cirurgia, conversamos com ele ontem, eu e o Kaiber, demoradamente. Ele falou, olha, vocês não têm noção de como eu me preparei para a competição. Não era para eu estar aqui. Passou por uma cirurgia o Niltinho. Nós tivemos 2 cartões azuis, tá? Para o Adelino e também para o Danilo, 2 jogadores importantes do Flamengo que acabaram deixando a partida. Enfim, uma vitória que, segundo o Sidney Botelho, foi justa. O time do Flamengo estava muito tenso, muito nervoso na partida e isso acabou prejudicando. E outro destaque, além do Niltinho, que marcou os 2 gols, Salgueiro fez uma partida impecável no meio-campo do Banespa. Realmente um resultado como esse, num clássico logo de saída, dá muita moral para o time do Banzé. Vamos ao 7º jogo, nós finalizamos a Copa com Farinas de Rondônia contra o Aços Granjo dos nossos Rubinho e Robson, figuras ímpares que todo mundo conhece no mundo Áfia. Deu empate, Edinho, comenta você, tivemos depois penalidade máxima, único 0-0 da rodada. Olha, fazia tempo que a gente não acompanhava um 0-0, hein? E é raro. É raríssimo na Copa Áfia a gente ter um 0-0. Um jogo muito equilibrado, destaque para o Nilson, né? Como é bom ver o Nilson em campo e quanta história tem o Nilson, né? E fininho, manteve o porte físico, né? Você vê o Nilson do Inter, o Nilson do Corinthians, o Nilson do Palmeiras em 95, na final do Paulistão, foi ele que fez o gol do Palmeiras, depois o Corinthians virou, com Marcelinho de falta e Elivelton. O Elivelton que quando faz o gol fala, eu quero dedicar para Esteté, ele é gago, Estetéfane, a filha dele que tá grande hoje, né? Mas enfim, foi um 0-0, um jogo bastante equilibrado. E aí nós tivemos as cobranças de pênalti. E não é que o Toninho foi quem desperdiçou o pênalti. Dizem que o pênalti é tão importante que o presidente do clube que bate, né? E o Toninho bateu e perdeu. E deu Farinas pelo placar de 2-1. Farinas que veio muito focado, né? A gente conversou com o próprio Farinas. Foi um dos primeiros que a gente encontrou aqui no hotel. Gente boníssima. E ele falou, desculpa, né? Ele falou que eles vinham com um time preparado para ser campeão. Exatamente. Ele veio mais forte do que veio na última vez. Então. Mas olha, eu fiquei impressionado, porque um 0-0 é muito raro de acontecer.
E é legal o pênalti, dá um friozinho na barriga, né? Eu gosto de pênalti. E aí 2-1, o Toninho perdeu o pênalti. Lembrando aqui para vocês que hoje tivemos também desfile de ex-craques do futebol. Quem não lembra do Ronaldo Angelim, jogando pelo time da Polícia Federal, o homem que fez o gol do título do Flamengo, né? Ele teve um lance curioso no jogo. Na metade do campo, ele foi dar um passe de 3 dedos, abriu a chuteira dele. Aí ele teve que trocar, voltou com uma chuteira impecável vermelha, né, Kaiber? É raríssimo. Cheio do estilo. Ele perdeu a chuteira. Ronaldo Angelim, tivemos o Henrique. Henrique, que jogou no Corinthians, no Grêmio, Seleção Brasileira. Ribamar, só pra gente não esquecer aqui. Ribamar jogou com uma perna só. Olha, o Ribamar jogou um bolão hoje. Jogou demais. Ele jogou um bolão no Marista. Olha, se tivesse um jogador mais rápido, porque o Maurício foi muito bem jogando ao lado dele. Se tivesse um jogador um pouquinho mais rápido na equipe do Marista, para que o Ribamar pudesse servir, eu acho que o Marista poderia ter uma sorte maior no jogo. Para não deixar de fora a Talib e Renato Sá. Renato Sá, o super-homem do mundo AFA, né? 65 anos jogando na categoria de 45. O próprio Eduardo Marques. E o Tatá parece um menino. Você olha pro Tatá, é uma situação... Tá mais fininho ainda, Rogério. Ainda fisicamente. Bom, pessoal... E agora chegaram, né? Mota, Luizão... Eloy, tem muito jogador. Giancarlo. Jogou hoje. Goleiro Gilmar. Goleiro Gilmar jogou. Gilmar jogou hoje. Não fez nenhuma defesa. Portuguesa jogou hoje. Jogou hoje. E nós vamos deixar para você o gostinho da segunda rodada. Amanhã tem mais resenha. Assistam a rodada ao vivo no nosso canal AFA Soccer. E depois da rodada, nós 3 aqui estaremos para comentar os jogos. Muito obrigado, amigo telespectador. Um grande abraço e até amanhã. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!